Seja muito bem-vindo ao Artigo em Foco. Eu sou o Bamberg e hoje nós vamos resumir mais um artigo. O artigo de hoje é Preparação Financeira para a Aposentadoria, análise multidimensional das percepções dos brasileiros. Esse artigo foi escrito por Kelmara, Tatiane e Tamara. E vou deixar o link na descrição do vídeo, caso vocês queiram conferir o artigo na íntegra. Introdução. O aumento da expectativa de vida está mexendo com a economia e expondo a fragilidade do sistema de aposentadoria brasileiro. No atual sistema, os trabalhadores e empresas contribuem para sustentar a aposentadoria. Ou seja, quem está aposentado atualmente é sustentado por quem está trabalhando no momento. A proporção de trabalhadores em relação aos aposentados está diminuindo devido à maior expectativa de vida, o que no ponto de vista do artigo pode gerar problemas econômicos e até aumentar a desigualdade social. O artigo mostra que essa é uma situação séria em países emergentes, como o Brasil, onde muitas famílias dependem das aposentadorias para sobreviver. Os autores, ou melhor, as autoras, também apontam que as falhas na preparação financeira e déficit previdenciários podem criar dificuldades econômicas significativas. Seu impacto vai além do indivíduo, afetando a economia como um todo. Para as autoras, garantir um futuro financeiro estável após a aposentadoria é uma jornada crucial, conhecida como preparação financeira. Mas aí que está o problema. Como viver na aposentadoria se a aposentadoria depende do que ganhamos antes da aposentadoria? Isso significa planejar para manter padrão de vida pós-trabalho, conceito explorado globalmente em vários países. As autoras dizem que economizar, investir ou iniciar uma previdência privada é vital, pois sem um plano sólido, sobrecarregamos o sistema de aposentadoria público, onde cada vez mais ajustam seus sistemas previdenciários. A falta de conhecimento financeiro impacta na preparação para a aposentadoria, levando muitos a sobreviver de salário em salário até a velhice, ficando refém do sistema previdenciário brasileiro. As autoras do artigo também abordam que a diferença na preparação financeira para a aposentadoria é notável entre diferentes grupos socioeconômicos e demográficos, com evidências sugerindo que mulheres solteiras com baixa escolaridade têm maior dificuldade. Avaliar a preparação financeira envolve psicologia, apoio social e forças econômicas, um assunto já explorado mundo afora, mas ainda que no Brasil está iniciando. Ao final da parte introdutória do artigo, as autoras destacam que precisamos de políticas e programas para garantir o futuro dos aposentados. A tabela 1 do artigo mostra uma síntese feita pelas autoras, mostrando uma relação entre as variáveis econômicas, demográficas e a preparação financeira para a aposentadoria. Metodologia. Foi conduzida uma pesquisa utilizando um questionário estruturado dividido em 3 blocos. O primeiro bloco consiste em 8 itens que investigam tópicos como o tempo restante para a aposentadoria, a poupança para a aposentadoria, a adoção de planejamento financeiro específico, o sentimento de preparação financeira para a aposentadoria, a comparação entre a situação financeira atual e futura, a dependência de ajuda financeira, a posse de crédito consignado e o sentimento em relação aos gastos. O segundo bloco corresponde de 13 questões que avaliam o nível de percepção da preparação financeira para a aposentadoria. Essas questões são derivadas da escala de percepção de preparação financeira para a aposentadoria. Por fim, o terceiro bloco contém 9 questões destinadas a coletar informações sobre o perfil dos entrevistados, incluindo variáveis como sexo, idade, estado civil, raça ou etnia, nível de escolaridade, presença de dependentes financeiros, tipo de moradia, ocupação e faixa de renda mensal e familiar. As autoras do artigo afirmam que a amostragem realizada entre outubro de 2021 e janeiro de 2022 gera um resultado de 95% de confiabilidade para a população do Brasil. Com uma análise detalhada dos dados, usando estatísticas descritivas, testes e regressão, as autoras do artigo procuraram associações entre variáveis e aprofundaram relações entre preparação financeira e fatores como moradia, educação, percepção financeira, entre outros, passando todos os dados por testes rigorosos para garantir a robustez estatística. Análise dos dados. A amostra total constituiu de 2.920 pessoas que ainda não estão aposentados, distribuído pelas regiões da seguinte forma: 28% no sul, 41% no sudeste, 6% no centro-oeste, 19% no nordeste e 6% no norte. A maioria dos
entrevistados é do sexo feminino, 60,6%, com uma média de idade de 38 anos. 48,7% são casados ou em união estável. Em relação à raça ou etnia, a maioria se declarou branca, cerca de 68,5%. Cerca de 42,9% têm um ensino médio ou menos. Quanto à moradia, 54,7% dizem possuir residência própria e 36,2% são empregados assalariados. As variáveis de renda variam amplamente, com maior representatividade na faixa de renda entre R$ 1.100 e R$ 2.100. 17% tem renda familiar na faixa entre R$ 5.500 a R$ 8.800. Cerca de um terço dos respondentes não possuem dependentes financeiros. A maioria não possui crédito consignado também. Parte não sabe quanto tempo falta para a aposentadoria, indicando uma falta de preparação. Em relação ao planejamento específico para a aposentadoria, 48,8% contribuem para o Fundo de Previdência Pública, especialmente os empregados assalariados. No entanto, 32,2% não possuem nenhum planejamento específico e investimentos como ações, títulos, previdência privada ficaram abaixo de 10%. 33,5% dos entrevistados não se sentem preparados financeiramente para a aposentadoria. 33,3% acredita que a situação financeira futura será igual à atual. Cerca de 28,3% tem uma visão otimista para a sua aposentadoria. Mais detalhe você consegue ver na tabela 2, 3 e 4 do artigo. Já na tabela 5, é possível ver algumas respostas como expectativa futura, onde mostra que 3 itens a resposta predominante foi nunca, refletindo na falta de projeções financeiras futuras e insegurança. Quanto ao planejamento financeiro, a resposta mais comum foi às vezes para os 3 itens. A resposta nunca aparece no item sobre falar com a família sobre questões financeiras, o que indica uma falta de comunicação do planejamento financeiro dentro das famílias. Na questão comportamento de poupança, 4 itens tiveram nunca como resposta predominante, o que leva a crer que a maioria das pessoas não economiza para o futuro. Mas o item sobre economizar para realizações de sonho aparece marcado como às vezes. Mais de um terço dos entrevistados percebem sua preparação financeira para a aposentadoria como baixa e 16,2% a veem como muito baixa, mostrando que uma parcela significativa da população percebe a sua falta de preparação. Foi então avaliado a influência de fatores socioeconômicos, demográficos e comportamentais na preparação financeira para a aposentadoria, por meio de análise de regressão linear. Em relação às variáveis econômicas e demográficas, verificou-se que os respondentes que possuem casa própria e têm escolaridade a partir do ensino superior apresentam maior preparação financeira para a aposentadoria em relação aos demais. Discussão. Muitas pessoas confiam demais nos benefícios futuros da Previdência Social, ignorando a necessidade de poupar para a aposentadoria. As reformas previdenciárias têm impactos profundos na economia e na sociedade, especialmente em países em desenvolvimento, como no caso do Brasil. No Brasil, onde as pensões estão ligadas a contribuições individuais e históricas de emprego, a situação é complexa, especialmente para os desempregados, informais e aqueles sem acesso a políticas de educação e emprego. O estudo revelou que grupos como mulheres, jovens, divorciados, negros e com baixa escolaridade enfrentam dificuldades na preparação financeira para a aposentadoria. As autoras do artigo defendem que intervenções para reduzir desigualdades sociais são vitais, assim como a educação financeira desde cedo e programas contínuos sobre o planejamento financeiro. A expansão de programas educacionais e estratégias financeiras é essencial, com a colaboração de governos, instituições financeiras e a sociedade para melhorar o conhecimento e o comportamento financeiro da população. Considerações finais. No contexto
da preparação para a aposentadoria, o Brasil difere significativamente de países desenvolvidos. Enquanto em países desenvolvidos a preparação financeira é comum, aqui discute-se a adequação dessa preparação e a capacidade das pessoas em decidir sobre o seu investimento. No Brasil, uma parcela considerável da população não apresenta preparação financeira para a aposentadoria. Esse estudo avaliou a percepção da preparação financeira na população não aposentada do Brasil, revelando que a maioria tem baixa preparação. Mulheres, jovens, divorciados separados, negros com baixa educação, desempregados com baixa renda e muitos dependentes são as pessoas mais vulneráveis. Este grupo não consegue poupar, gasta mais do que ganha e depende de empréstimos para sobreviver, resultando em baixas expectativas financeiras futuras. A solução prática exige uma política pública consistente e de longo prazo para a previdência social, juntamente com esforços amplos de educação financeira. Esse estudo é pioneiro em retratar a percepção da preparação financeira para a aposentadoria em uma amostra abrangente de brasileiros. A pesquisa teve limitações, como possíveis respostas socialmente desejáveis devido à metodologia da pesquisa. Pesquisas futuras podem explorar novos fatores econômicos, sociais e culturais, bem como os impactos da preparação financeira para a aposentadoria no bem-estar financeiro, qualidade de vida e cidadania financeira. O link para esse artigo vai estar na descrição. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixe seu like, comente, considere se inscrever no canal e um grande abraço. Até mais!